Sou babaca por não querer que meu marido vá ao funeral da ex-esposa? História completa. Vou admitir que sou tendenciosa logo de cara. Eu não a suportava. Eu a chamo de ex dele para mim e para os outros. Ele a chamava de amiga dele. Estamos todos na faixa dos 40 anos. Ela morreu recentemente, aneurisma. Estou com ele há 10 anos, mas ele a conhecia há mais de 20. Do jeito que ele conta, eles eram amigos na faculdade, decidiram namorar, se casaram, então perceberam que não eram um ótimo casal e decidiram ser apenas amigos. Tudo isso aconteceu anos antes de eu conhecê-lo. Ele deixou claro desde o início que ela era importante. Alguns meses depois de começarmos a namorar, surgiu que a amiga dele era, na verdade, sua ex-esposa. Ele me explicou o que foi dito acima, dizendo que ela era uma de suas amigas mais próximas e que era puramente platônico. Eu expressei um certo desconforto com ele ser tão próximo de uma ex, e ele me disse: tudo bem. Se você tiver um problema sério com isso, me avise agora e nos economize algum tempo. Eu vou escolher ela. Eu gosto de você e tudo mais, mas a conheço há mais de 12 anos e ela é uma das pessoas mais importantes na minha vida. Você terá que aceitar isso se quiser que tenhamos algo. Quando ficamos noivos, perguntei novamente. Ele me deu um olhar perplexo e perguntou: por que nosso casamento afetaria minhas amizades? Eu engoli o sapo e segui em frente. Eu lamentei cada momento de conhecê-la, especialmente quando tínhamos que socializar. Ela entendia uma parte dele que eu não conseguia. O marido dela também era amigo do meu, então não era como se eu pudesse usá-lo como um ângulo. Ele almoçava com a ex, eles iam aos filmes geeks deles e o que fosse. Nas poucas vezes que toquei no assunto, ele disse: tivemos essa conversa antes. Você teve sua chance de desistir. Ela morreu depois que eles almoçaram outro dia, a caminho do carro dela. Ele passou um bom tempo chorando, mas honestamente eu fiquei aliviada. Ele estava trabalhando com o marido dela no planejamento do funeral. Eu disse a ele: você não está pensando em ir, está? Meu argumento, resumido: ela está morta, então não é mais um fator. Ele não pode usar a desculpa de ela é minha amiga, já que ela não existe mais. Ele chorou por alguns dias, já pode ter terminado o luto por ela. Não há necessidade de ele ir ao funeral dela, já que eu não a gostaria no dele. Ele ficou com a raiva mais intensa que eu já vi quando lhe disse isso, respondendo que ele irá independentemente de como eu me sinta, e que ele está disposto a botar fogo nessa porra toda, enquanto segurava sua aliança de casamento. Além de você, ela era a amiga mais próxima da minha vida. Ele, o marido dela e minhas irmãs estão me chamando de babaca insensível por causa disso, todos dizendo que não havia aspecto romântico no relacionamento deles, e que eu sou sem coração. O marido dela chegou ao ponto de me chamar de necrófaga pela forma como reagi. Eu nunca senti que o relacionamento deles fosse apropriado, e escondi isso por anos porque queria ficar com meu marido. Agora que ela se foi, não sinto que deva mais esconder isso, e posso falar livremente. AITA por só querer que ele termine com ela, e por ele não ir ao funeral? Atualização. Meu marido está se divorciando de mim por causa da morte da ex-esposa. Estivemos juntos por 10 anos, mas ele está escolhendo acabar com tudo isso por causa de como eu reagi à morte da ex-esposa dele. Eles eram amigos quando nos conhecemos, e a alegação dele era que eles namoraram e se casaram enquanto eram jovens e burros, antes de perceberem que funcionavam melhor como amigos do que como casal. Ele me disse que se eu quisesse um relacionamento com ele, eu precisava aceitar que ela sempre faria parte da vida dele. Ele fazia coisas como ir a filmes geeks com ela e às vezes com o marido dela, eles faziam seus jogos de tabuleiro, e eu achava tudo isso chato. Eu e ele tínhamos um casamento na maior parte feliz, eu pensava, mas eu tinha que lidar com a presença dela e fingir que ela e o marido eram amigos. Eu a odiava e quando ela morreu eu fiquei aliviada. Eu não queria que ele fosse ao funeral dela, dizendo que agora que ela estava fora da vida dele, ele estava livre dela. Fui chamada de fria e insensível por querer impor a minha vontade. Sim, ele foi ao funeral, o que me deixou muito desconfortável. Pedi a ele para não ir novamente, e ele apenas me deu um olhar frio e inexpressivo. Ela foi cremada e meu marido recebeu um pouco das cinzas dela em uma pequena urna do tamanho de um frasco de pílulas. Eu disse a ele que era assustador ter aquilo, e ele me mostrou o dedo do meio.
O último mês e pouco da minha vida tem sido um pesadelo por causa da morte dela. Meu marido mal fala comigo, e recebi mensagens de quase todos os nossos amigos e familiares me chamando de monstro. Tudo porque alguém viu meu post original no Reddit e compartilhou com todos que pôde, até mesmo com pessoas do meu trabalho. Muitos dos posts aqui foram gentis em comparação com as coisas que as pessoas que eu pensava serem minhas amigas disseram. Eu estava viajando a trabalho por vários dias. Na sexta-feira voltei para casa e encontrei a casa parcialmente vazia, o carro dele sumido, e uma carta com um tom mesquinho dizendo que iríamos nos divorciar. Não que ele quisesse, mas que ia acontecer, ele já havia dado entrada. Ele disse que meu post foi uma das coisas mais dolorosas que ele já leu, e que meu ciúme da amizade dele era insano. Ele escreveu: "Eu a vi morrer, porra." Ela estava andando ao meu lado quando aconteceu. Eu tenho pesadelos com isso. Ele disse que eu ficaria com a casa, porque eu não quero passar todas as manhãs acordando com uma lembrança dos anos de mentiras que foi o nosso casamento. Ele deixou uma lista do que está levando, dizendo que eu posso ficar com o resto. A última frase dele foi: "Se tivesse sido eu em vez dela, ela teria estado lá por você em um instante. Lembre-se disso." Descobri que ele está hospedado na casa do marido dela, porque esse homem me enviou uma longa mensagem de texto dizendo para eu ficar longe da casa dele, e que ele se arrependia de ter me deixado entrar na vida dele. Minha própria irmã disse que se soubesse que eu estava namorando alguém, ela o informaria sobre que tipo de vaca de coração negro eu sou. Então é isso. Meu marido está se divorciando de mim por causa da morte de sua primeira esposa. Ela é mais importante para ele, e parece que para nossos amigos, do que manter nosso casamento. Ela está estragando minha vida mesmo depois de morta. Me siga para mais histórias.